Oi, gente, muito boa tarde. Está começando mais um Cotidiano. Hoje tem reportagem mostrando como manter os hábitos saudáveis durante a pandemia. Será que é possível? A gente vai mostrar para vocês, viu? Você vai ver que uma banda aqui de Caruaru gravou um clipe em casa durante a quarentena. Tem também dica para organizar as roupas de frio e na dica do chefe você vai aprender a fazer um coulis de morango super fácil, viu? E ainda tem um bate-papo bem legal sobre os procedimentos estéticos minimamente invasivos com o cirurgião plástico Murilo Vasconcelos. Então o que você está esperando? Puxa uma cadeira e chegue junto. O Cotidiano está só começando. Olha só, gente, o Cotidiano de hoje começa mostrando uma história para ser copiada. Uma banda aqui de Caruaru decidiu gravar um clipe durante a quarentena em casa, viu? A Banda do Carmo criou o clipe Embolada de Caruaru com imagens totalmente gravadas à distância, homenageando a princesinha do Agreste e mostrando como coisas boas podem surgir em meio à pandemia. Confere aí. O clipe da música Embolada de Caruaru foi em homenagem aos 163 anos da Princesinha do Agreste. Com cenário virtual, a peça valoriza a cultura e os pontos turísticos da cidade. E eles tiveram apenas 3 dias para deixar tudo pronto. A gravação, a edição e logo em seguida a postar. Mas sabe qual é a diferença toda desse conteúdo? É que ele foi todo gravado em casa por conta da pandemia. Apenas 2 músicos gravaram. O Rubens escolheu cenários dentro da casa e na laje. Gravar sem cenário já é difícil, né? Não tem uma locação, tem que gravar. Eu gravei no quarto e na laje do meu prédio. Vitor gravou dentro de casa. Já tem essa dificuldade. Depois não tinha como usar figurino, muito adereço, porque não faz sentido. A gente está em casa, não vai colocar um adorno muito grande. Aí já teve essa dificuldade. E a própria questão de sei lá, as pessoas têm youtubers e tudo mais, tem mais desenvoltura para falar dentro de uma câmera, para desenvolver, para dançar, para se mexer. Para mim, pelo menos, a maior dificuldade foi essa, de me sentir um pouco bobo ali em frente à câmera, sozinho no quarto e tal. Já o Vitor, que é percussionista, teve sua participação, gravou tudo dentro da própria casa. E o objetivo do clipe foi alcançado, levar a cultura caruaruense e uma mensagem para os brasileiros. Falar para todo mundo que, apesar do que nós estamos passando, desse que é tenso para todo mundo nesse período, nós temos que nos apegar à cultura e a cultura da nossa região mesmo assim, e não só da nossa região, né? De todo o país, porque é o que mais nos pode satisfazer nesse momento, né? A gente tem que se apegar a algo que seja realmente valoroso. A Banda do Carmo mistura forró tradicional, música eletrônica e psicodélica. A banda tem 5 integrantes, mas apenas 2 puderam participar do clipe. E quem correu para deixar tudo pronto e o clipe ser publicado no dia 18 de maio foi Dani, a editora. Eu achei tudo a ver a ideia de colagem, porque a gente meio que fez isso mesmo, né? A música ela é um recorte de vários pontos turísticos, de vários ícones, várias personalidades de Caruaru. Então eu achei que tinha tudo a ver, ele adorou a ideia também quando eu falei. E, enfim, aí eu separei algum tempo para pesquisa e tal. Depois eu fui fazendo as montagens, fiz tudo no Photoshop, usando o Photoshop e um editor de vídeo chamado Filmora, que é bem simplesinho também, assim, para trazer mesmo essa ideia de feito em casa, de coisa caseira e tal. Também trazendo um pouco de distorções, assim, porque é a característica, né, da banda misturar o forró o tradicional com o moderno, o eletrônico, a psicodelia. Então, casou super. E mais uma vez, a Princesinha do Agreste foi homenageada pelos Filhos da Terra. Ai, gente, que legal, que ideia bacana, viu? Banda do Carmo que já esteve
aqui no Cotidiano. A gente fica tão feliz em ver a criatividade de vocês e saber que Caruaru tem grandes artistas. Gente, vocês são demais. Ó, um beijo para vocês. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre culinária no cotidiano, até porque você sabe que a gente ama, né, falar sobre esse assunto. Na Dica do Chefe, a gente vai aprender a fazer um coulis de morango. Você sabe o que é? Eu confesso que não, viu? É uma espécie de purê doce. Vamos conferir. Olá, Marcela, sou o chefe Fagner Figueiredo e estou aqui para a Dica do Chefe. Vim ensinar a vocês um coulis de morango, bem facinho e muito saboroso. Vamos precisar de uma bandeja de morango e uma xícara de açúcar. É um processo muito fácil. Você vai colocar o açúcar, eu coloco só a metade, coloco os morangos. Pronto, Marcela, é uma mistura muito simples. Vai ao fogo agora e você vai deixar ela com fogo bem baixinho, reduzindo. O açúcar vai derretendo e vai automaticamente também recebendo o suco do morango. E aí os dois vão se envolvendo e vai ficar parecendo uma geleia. Marcela, após passar 40 minutos, foguinho baixinho, derretendo o açúcar, envolvendo o líquido do morango, ele vai ficar com consistência de uma geleiazinha, uma compotazinha, e a gente vai triturar ele. O interessante dessa receita, Marcela, é que não leva um pingo de água. Ele usa a própria água da própria fruta. Vamos bater no liquidificador. Pronto, Marcela, é só uma batidinha rápida, uma pulsada ou duas no máximo. E aí a gente vai estar com o nosso coulis aqui. Marcelo, está pronto o nosso coulis, ele fica entre uma compota e uma calda, ele pode ser usado como cobertura de cheesecake, como você pode usar ele no crepe, numa panqueca. Aí a sua imaginação que vai, e pode comer ele puro também, muito saboroso. Aí fica a sua sugestão. Espero que tenha aproveitado aí, tenha a dica do chefe e replicam em casa. Gente, a Bom Leite e eu queremos convidar você a ver o lado bom do momento. Olha só, a vida com quem a gente gosta é muito mais gostosa, não é mesmo? E preparar aquele café da manhã ou lanche e colocar um Gucci Bowl geladinho na mesa, é melhor ainda, né? Experimente esses momentos e conheça os sabores nas redes sociais. E não esqueça, higienize os produtos antes de guardar na geladeira. Bom Leite, fazer nossa parte é tudo de bom. Bom, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando como a gente pode manter os hábitos saudáveis durante a quarentena. E ainda a gente vai mostrar como organizar as roupas de frio. Me espera que eu volto rapidinho. Estou de volta com o cotidiano. Olha só, gente, é muito difícil manter a rotina de antes agora, durante a pandemia, afinal tudo mudou. É bem verdade que a rotina está mais puxada para muita gente. E a gente tem que admitir, não é fácil encontrar disposição para voltar a praticar exercícios, mas não é uma missão impossível não, viu? A nossa produção preparou uma reportagem mostrando como é que a gente pode manter uma rotina saudável de atividades durante o isolamento. Confere aí. No início da pandemia, Clécia continuou firme nas atividades físicas, mesmo dentro de casa. Mas aí o tempo foi passando e logo ela abandonou de vez os exercícios. Ela disse que agora só volta quando tudo isso passar. Passei uma semana ainda treinando em casa, tentando seguir no mesmo horário para não perder o ritmo. Depois que eu vi que as coisas iam demorar, parei, não consegui mais. Mas assim, a vontade de voltar é grande, mas só quando tiver tudo certinho. Assim como Glécia, muita gente desanimou no meio do caminho. E mesmo com mais tempo livre dentro de casa, deixou os treinos de lado e se rendeu à preguiça. Mas para continuar firme e forte, sem perder o foco, é necessário algumas rotinas diárias e força de vontade. A minha dica é que você volte à rotina que você tinha antes ou crie uma nova. Anota lá no papelzinho o que era que você fazia antes, o que é de importante que você tem que continuar fazendo, ou cria uma nova rotina, ou volta para a rotina que já tinha antes. Se eu treinava pela manhã, volta a treinar pela manhã. E é força de vontade que o empresário Wesley tem de sobra. Ele está no processo de emagrecimento, já conseguiu eliminar 20 quilos. E para ele, nada de desistir. Ele continua com a sua rotina de exercícios.
como restringiu muito a academia e espaços fechados, então a gente está sempre praticando corrida, ciclismo também, é uma atividade que eu gosto bastante. O interessante é nunca deixar para depois, porque a gente sempre tem aquela disciplina, vou deixar para fazer na segunda-feira, na terça-feira, e sempre vai prorrogando o dia. Então, se você está vendo que precisa começar, todos precisam fazer atividade física, então começa na hora que dá aquela vontadezinha que você pensou, vou olhar esse treino, já vai lá e faz essa atividade. Não precisa ser uma atividade muito longa, pode começar com uma atividade mais curta, de 15, 20 minutos. O importante é que você comece e tente manter uma constante. Olha só, gente, seguindo todas essas dicas que vocês acabaram de ver aí na reportagem, a gente consegue sim manter uma vida saudável agora durante a quarentena, viu? Eu tento me exercitar todos os dias em casa. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana é importante até para a nossa saúde, viu? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Sabe por quê? Porque com o tempo esfriando, é preciso organizar o guarda-roupas para a gente se preparar para a estação do frio, não é verdade? Então a gente vai ver agora como é que a gente pode organizar as roupas de inverno com a Nívia. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Sou Nívia Caroline, personal organizer, e a dica beauty de hoje é de como você organizar aquelas roupas quentinhas e que deixam a gente bem elegante nessa estação do ano que já está bem próxima, né? Que são as roupas de inverno. Antes de você organizar as roupas no seu armário, no seu guarda-roupa, eu vou ensinar a vocês uma técnica de dobras de 3 peças diferentes, que vocês podem utilizar também em outras peças de inverno dentro do seu armário, do seu guarda-roupa, tá? Para fazer essas dobras, eu utilizo sempre os gabaritos. Mas, Nívia, eu não tenho gabarito, o que é que eu uso? Então, eu vou dizer a você que você vai usar uma revista. Se você observar, ela é do mesmo tamanho do gabarito e serve para fazer a dobra também, tá? A primeira peça que eu vou mostrar a vocês é uma peça que tem capuz. Tem blusa, tem casacos, então vai servir para a mesma ideia, tá? Então você sempre procura fazer a dobra numa superfície lisa, ou numa mesa, ou numa cama, que fica mais fácil o seu trabalho. Eu vou pegar primeiro o gabarito, tá? Vou colocar aqui, sempre lembrando, a parte frontal das peças você colocar para baixo, tá bom? Então eu vou pegar, colocar o gabarito no meio, vou centralizar, vou puxar um lado da blusa, tá? Colocar a manguinha para cá, puxar o outro lado, a mesma coisa, a manguinha. Aqui eu tiro o gabarito, certo? Coloco ele aqui do lado, pego o capuz, dou uma ajeitadinha nele para ele não ficar amassado, deixo ele assim, puxo essa parte de baixo e tá pronta a dobra. Aqui é só você organizar e deixar assim, tá? A próxima dobra é essa blusinha aqui de crochê, né? Que ela é bem molinha, às vezes você não sabe como organizar, que ela pode desmanchar. Então a mesma coisa, a parte frontal para baixo, certo? Aqui eu vou pegar a revista e você vai ver como é fácil fazer essa dobra com a revista, certo? Você vai pegar da mesma forma, colocar um lado para cima, ajeitar a manguinha, colocar o outro lado e a outra manguinha. Não tem pressa, tá, gente? É só você deixar tudo bem organizadinho e procurar deixar um retângulo. Feito isso, tira a revista, puxa a parte de baixo e tá pronta a dobra dessa blusa. Vou deixar ela aqui do lado. E a terceira peça é esse cardigan, tá? Que tem um lado mais comprido que o outro. Será mesmo? Vamos lá. Eu vou esticar ele, tá? Bem rapidinho aqui para vocês entenderem. E ver que ele é do mesmo tamanho. A peça toda é do mesmo tamanho. Você vai esticar um lado, o outro, e ele vai ficar todo fechadinho. Pega a revista e puxa um lado com a manguinha, o outro lado com a outra manguinha. Tira a revista e tá feita a dobra do seu cardigan. Depois de feita todas as dobras, vou te dizer como você pode organizar, tá? Se você preferir, tiver prateleiras no seu guarda-roupa, você vai setorizar e categorizar por tipo de roupa. Blusa fechada, blusa de crochê, cardigans, da forma que você preferir, tá? Você vai colocar uma de lado da outra e a mesma
opção de roupa você vai colocar uma acima da outra na sua prateleira. Para quê? Para você ter mais visibilidade do que você tem para você usar. Mas, Niva, eu não tenho uma prateleira, eu prefiro guardar numa gaveta. Então, você vai pegar essa peça, vai fazer a dobra envelope. Isso aqui é uma gaveta e vai colocar aqui, tá? Todas iguaizinhas. Com isso aqui, você vai observar que tudo fica mais fácil, funcional e não vai danificar suas roupas, tá? E uma última dica bem importante para não criar mofo nas suas roupas. O que é que eu posso fazer? Eu te dou uma dica de comprar giz e colocar nesses saquinhos de organza, tá? E você vai colocar ou dentro da gaveta, perto das suas roupas, ou ao lado na sua prateleira. Não se preocupe que não vai manchar sua roupa, tá? Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e coloquem em prática. E até a próxima! E você? Quer participar de um concurso bem legal? Gente, o projeto Comidas Gigantes está cheio de novidades, viu? Envie sua receita junina favorita, aquela que não pode faltar na festa da sua casa, e as 5 melhores receitas serão premiadas. O dono da receita vencedora leva para casa uma TV e um super kit de produtos Ouro Verde. E os demais finalistas ganham uma linda cafeteira e também um super kit de produtos Ouro Verde. Envie sua receita para esse número, ó, que está aparecendo aí na sua tela, 994091523, e participe! Gente, as melhores receitas serão preparadas aqui no programa, então o que você está esperando? Envie já sua receita junto com uma foto dela pronta e seus dados, nome, telefone, data de nascimento e endereço, e participe! São João das Comidas Gigantes, oferecimento Ouro Verde e Grão Verde, sabor, aroma e você. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu converso com o cirurgião plástico Dr. Murilo Vasconcelos sobre os procedimentos estéticos minimamente invasivos que dá para fazer no consultório. Me espera que eu volto rapidinho. Tô de volta, viu, com o Cotidiano, e agora a gente vai bater um papo bem bacana com o Dr. Murilo Vasconcelos sobre os procedimentos minimamente invasivos que a gente pode fazer no consultório. Quais são eles, hein? Dr. Murilo já está aqui e vai responder a nossa pergunta. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. A gente é muito vaidoso, a gente gosta de se cuidar. Estamos nessa quarentena, muita gente já fica louca querendo voltar, né, para academia, a fazer os procedimentos, a cuidar do cabelo, a cuidar do corpo, enfim. E aí a gente quer saber, quais são os procedimentos que a gente pode fazer em consultório, doutor? Boa tarde, Marcela, obrigado pelo convite mais uma vez. Marcela, a primeira coisa que a gente tem que saber é que procedimentos que são feitos no consultório, eles têm que ser feitos apenas com anestesia local. Tá? É bem comum chegar pacientes pedindo para tomar um remedinho para dormir. Tá? Não dá para fazer com um remedinho não, para ficar dormindo. Para não sentir dor. Isso é uma sedação. Né? A sedação, obrigatoriamente, você vai precisar de uma estrutura hospitalar, de uma monitorização respiratória, cardíaca, oxigênio, que não é o caso de consultório. Tá? Então, procedimentos ambulatoriais que a gente pode fazer no consultório, eles vão ser aqueles procedimentos sem anestesia ou com anestesia local. Aí você vai dizer, poxa, sem anestesia... Vai depender da pessoa, né? Porque Não, tem gente que é corajosa, assim, olha, como por eu. exemplo, Pode sem anestesia, doutor? Então, o Botox, ele pode ser feito apenas com anestesia tópica, né? Que é aquela pomadinha que a gente usa que dá um certo alívio. Ou pode ser feito sem anestesia, então você vai sentir só aquela furadinha, tá? O preenchimento também da mesma forma, ou você faz uma anestesia local, ou você faz ele sem a anestesia em si, que vai dar um certo desconforto, mas como o preenchedor, na maioria das vezes, ele vai ter o anestésico junto, então ele anestesia de imediato. Os procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos em consultório, tá? Então, você vai pensar, eu posso fazer, por exemplo, uma cirurgia de orelha, uma cirurgia de pálpebra, uma bichectomia, pode? Depende. Depende do paciente. Depende do paciente.
né? Se você pegar uma criança, jamais, vamos supor, uma criança de 9 anos de idade que quer operar uma orelha em abano, obrigatoriamente tem que ser num hospital com uma sedação. Até porque a criança não vai conseguir segurar, né? Isso, mas um adulto ele pode até fazer com anestesia local sem problema. Bichectomia, tá, uma pessoa tranquilinha que queira fazer, dá para fazer sem o menor problema, tá? Então é uma cirurgia muito tranquila de ser feita e apenas com anestesia local, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Uma pequena lipoaspiração, um pequeno retoque, uma área muito restrita, você pode fazer com anestesia local. Mas quando você pensa em áreas maiores, você vai acabar atingindo um nível tóxico de concentração do anestésico, tá? Então se torna uma coisa muito perigosa. Nem para ser feito em hospital deve ser feito, tá? Então a gente tem que ter esse limite de, poxa, eu quero fazer uma lipoaspiração só na papada, tá? Dá para fazer no consultório, tá? Mas eu quero fazer na barriga. Não, vamos para o hospital e vamos mudar o tipo de anestesia, que a gente vai fazer um bloqueio, uma peridural, uma RAC. Porque de fato é uma região maior, não é isso, doutor? Então requer e acaba muito mais que é um anestésico. procedimento que ele também é um pouco agressivo, né? E às vezes a pessoa acordada, pode ser que ela entre em pânico vendo, né? Exato, é desconfortável. Por exemplo, cirurgia de pálpebra. A pálpebra superior é muito tranquila a cirurgia, tá? Então dá para fazer em consultório sem o menor problema. E já a cirurgia de pálpebra inferior, ela é bem desconfortável. Sim. Você necessita de uma tração no olho, tá? Então gera um pouco de desconforto. É muito mais agradável se fazer sob sedação. Então você vai ter que tatear um pouco isso de pessoa para pessoa. Tá? Tem gente que, poxa, eu morro de medo de hospital, mas eu sou muito tranquilo, eu consigo, lido bem com essa questão de estar vendo uma injeção, tá? Tem gente que não lida tão bem, tá? Então você vai ter que individualizar, tá? Mas via de regra, as cirurgias com anestesia local e de pequeno porte podem ser feitas em consultório, em clínicas. Tá? Não tem problema, né? Não tem problema. E então, aí as retirada de pessoas sinais, perguntam. por exemplo, Uhum. ajeitar uma orelha rasgada, um câncer de pele, tá? Isso dá para fazer em consultório sem o menor problema. Até porque as pessoas elas ficam com medo de ter hemorragia, né? Fazer uma bichectomia e se sangrar muito, e se eu precisar de uma UTI, corre o risco de ter uma hemorragia fazendo no consultório? Tá, vamos lá. Qualquer procedimento que você vá cortar, corre risco de sangrar, tá? Então, o que é importante, se você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter todo o equipamento para aquilo. Sim. Você tem que ter um eletrocautério, que é também chamado de bisturi elétrico, tá? Que é um equipamento que vai cauterizar o sangramento, vai parar o sangramento. Então, entendi. são equipamentos necessários, obrigatórios de se ter, tá? Então, não é você chegar assim em qualquer canto e fazer. Não, você tem que ter os equipamentos, a esterilização adequada, tá? Então, todas as medicações de retaguarda para poder você fazer esse procedimento. Não é em qualquer canto que você pode fazer. Perfeito. Quando eu falo em consultório, em clínica, significa um consultório bem aparelhado, bem equipado, uma clínica bem equipada, tá? Então aí sim dá para fazer. Mas não é em qualquer canto, não. É verdade, porque de fato a gente escuta muitas histórias de pessoas que foram fazer uma simples bichectomia, como o senhor bem citou, que é uma cirurgia simples para retirar a bolinha de bichagem, para marcar o contorninho do rosto, né, para diminuir também o tamanho da bochecha. E aí a gente vê relatos às vezes de pessoas de que sangrou muito, que perdeu muito sangue. Então, de fato, não fez com um aparelho adequado para fazer aquele tipo de Exato. cirurgia. Às vezes faltava esse aparelho. Tá? Então, o eletrocautério é de suma importância para qualquer cirurgia, na verdade. Tá? Porque qualquer sangramento que tenha, você vai cauterizar aquele vaso que está sangrando, ele vai parar de sangrar. Tá? Então, é preciso ter pelo menos o básico. Uhum. Tá? Então, muito cuidado quando for. Vou fazer na clínica, mas a clínica não tem aparelhamento nenhum. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela, um pouco mais de receio. O mesmo acontece também com a lipo de papada. Tem que ser um aparelho mais delicadozinho, que não seja tão invasivo. Exato. Como a lipoaspiração tradicional. Muito específico, é um aparelho muito específico. Tá? Não dá para fazer de qualquer jeito, nem com qualquer cânula. Uma cânula específica para isso.
A gente vê também muitos procedimentos na região do nariz. Esses também podem ser feitos em consultório, doutor? Sim, sim. Isso é rinomodelação, né? Onde a gente vai remodelar o nariz através do preenchimento com ácido hialurônico. Tá? Isso dá para fazer no consultório, sim. O que não dá para fazer é uma plástica de nariz. Sim, tá? sim. Mas uma rinomodelação dá para fazer sem o menor problema, assim como é feito outros preenchimentos em qualquer outro canto do rosto, né? A harmonização facial ela é feita em consultório mesmo, tá? Até uma alectomia, que é você diminuir um pouco as asas do nariz. Isso você consegue fazer em consultório sem o menor problema. Mas a parte mais avançada do nariz, onde você vai fazer uma plástica de nariz mesmo, não dá. Aí tem que ser em hospital, com sedação, tá? Senão não... Até porque também tem que ter um respirador, né, para ajudar ou não precisa? Não, durante normalmente a não plástica? precisa. Normalmente não precisa do respirador. Do nariz não precisa? Não, normalmente não. Tá? Quando a gente vai mexer em cornetos, que é a parte do otorrino, né? Mexer em corneto, mexer na parte posterior, nas sinusopatias, né? Que são aquela pessoa que tem muita sinusite, então você precisa mexer lá por dentro, aí sim você precisa de um aparelho que tem que ser anestesia geral. Tá? Mas para a plástica estética do nariz, normalmente é local e sedação. Então, os procedimentos que a gente pode fazer são os procedimentos menos invasivos, os clássicos que a gente conhece, que são injetáveis, né? Isso. Com agulhas, e já os um pouquinho mais invasivos, de fato a gente tem que observar o que o médico está usando para fazer, se vale a pena, se não vale, porque às vezes você vai se submeter a um procedimento achando que está tudo ok e na verdade está colocando inclusive a vida em risco. Exato, exato. Você tem que fazer sabendo que aquele local conta com toda a retaguarda para tratar uma complicação. Tá? Não é em qualquer canto que você vai fazer. Tem que ter muito cuidado com isso. E, de fato, com um profissional que seja habilitado e que seja treinado para agir em formas emergenciais, Claro, caso aconteça alguma intercorrência. Não é isso, doutor? Claro. Apesar de serem raríssimas, tá? Então é extremamente raro esses procedimentos terem alguma complicação, mas a gente sabe que mesmo sendo raro isso pode acontecer. E a gente tem que estar bem preparado para poder lidar com eles. Muito bem, agora é só torcer para essa quarentena acabar, para a gente voltar a se cuidar logo, né, doutor? Obrigada, querido. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã eu tô de volta, 1h45, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.